Marcos Fábio, estou com muitas dificuldades na minha empresa. Lá é uma empresa familiar, meu pai, minha mãe, minhas ideias, a gente não conversa, não combina direito. Como eu faço para poder conseguir dar mais desempenho para o meu negócio? Essa é a sua dúvida também? Fique ligado que já já a gente conversa sobre isso. Fala galera, aqui é o Marcos Fábio e hoje nós vamos falar sobre sucessão familiar. Este tema tão intrigante e que afeta 10 em cada 10 empresas brasileiras. Mas por que eu estou falando que 10 em cada 10? Na verdade, pessoal, quando a gente vai falar de empresa familiar, existe uma confusão. As pessoas pensam que empresa familiar é somente aquela empresa em que tem as pessoas da família trabalhando no negócio. E não tem nada a ver com isso. Por definição, uma empresa familiar é aquela em que uma família ou mais tem o controle sobre as ações ou sobre as decisões daquela empresa. Então, no Brasil, só não é familiar as SAs de capital aberto pulverizado e as empresas públicas. Todas as outras empresas do Brasil, quando nós estamos falando até de grandes empresas, Gerdau, Fiat, são empresas familiares. Ou porque tem o maior controle, o controle das suas ações, feito por uma família, ou também porque tem a família conduzindo aí, dando a direção dos negócios. Então, qual é o desafio para a gente trabalhar numa empresa familiar, trazendo isso principalmente para o universo das pequenas, médias empresas, ou até grandes empresas, mas que não têm ação negociada em bolsa, né? Vamos falar então do grande ativo, do grande contingente de empresas desse Brasil, que normalmente são as micro e pequenas e médias empresas, né? Quando a gente vai pensar em sucessão familiar ou um programa de sucessão, ela tem um grande objetivo: perpetuar a empresa no tempo. O Brasil tem pouquíssimas empresas longevas. Tem um artigo da Dom Cabral que fala sobre o Vale da Morte, mostrando que as empresas chegando ali nos seus 35, 40 anos de existência acabam sumindo do mapa. E quais são os problemas disso? Nós temos que olhar para os aspectos culturais, aspectos de gestão e a questão da falta de planejamento em longo prazo. Então, para a gente começar a pensar em sucessão familiar, nós temos que começar a pensar o seguinte: qual é o projeto de vida dessa empresa? Por que muitas empresas morrem antes de ir para a segunda geração? Aliás, tem uma estatística do portal Tudo em Família que mostra isso. A cada 100 empresas do Brasil que abrem, somente 35 vão ser gerenciadas pelos filhos e somente 5 chegam na mão dos netos. Como então fazer, que processo que nós podemos fazer para acabar com essa estatística terrível, né? Somente 5% das empresas chegam na mão da terceira geração. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as vezes que uma empresa nasce, essa empresa tem que ter muito claro o seu propósito, ela tem que ter pensamento de longo prazo, então ela precisa começar a entender o que é esse seu posicionamento e entender se a sua gestão está profissionalizada ou não. Então, um processo de sucessão, ele começa primeiro entendendo e compreendendo como está a gestão do negócio, se ela está profissionalizada ou não. Se não estiver profissionalizado, o que acontece com a maioria das empresas, nós precisamos de começar então a profissionalizar essa gestão. O que significa profissionalizar? Reduzir as intervenções das pessoas da família no negócio. E a gente faz isso alinhando duas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa definir quais são os desejos e anseios da família em relação ao negócio, para ver se esse negócio dá conta de suprir esses desejos e anseios, e depois pensar quais são os desejos e anseios dessa empresa em relação ao mercado, porque uma empresa nasceu para atender ao mercado e não necessariamente à família. E aí, baseado no que é a visão dessa empresa para com o mercado, é que nós vamos alinhar ali os desejos e anseios da família, sobre distribuição de lucros, dividendos e tudo mais. Mas nós precisamos de entender que para a empresa satisfazer a família, primeiro ela precisa satisfazer o mercado. E aí a profissionalização, ela passa por 3 grandes momentos. Primeiro, nós precisamos entender o eixo, a esfera, a gestão do negócio. Depois a gente precisa entender o eixo e esfera de família e depois o eixo e a esfera de patrimônio, que é uma coisa muito importante também, já que muitas das empresas fazem a formação de patrimônio, às vezes, no CPF dos sócios, por exemplo. E aí, uma vez feito isso, a gente vai definir um diagnóstico de alinhamento familiar para saber como é que os membros da família estão alinhados em relação ao negócio, o diagnóstico empresarial, depois a gente faz a implantação do conselho de família, do conselho de gestão, que é a profissionalização do negócio.
Uma vez a gente implantado esses conselhos e definido o planejamento de longo prazo da empresa, a gente vai implantar então pelo conselho de gestão o que a gente chama das técnicas de governança corporativa, trabalhando então os princípios de transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Esse programa normalmente ele vai durar entre 6 e 8 meses, onde nós temos um cronograma. Primeiro apresenta o diagnóstico da empresa, o diagnóstico de alinhamento familiar, depois a identificação dos potenciais sucessores e que não necessariamente precisam ser consanguíneos, viu galera? Às vezes a gente pensa que um sucessor é só um membro da família, às vezes a gente pode ter naquela família empresária ninguém com potencial para sucessão, então a gente precisa buscar alguém de mercado, porque fazer sucessão não significa ser somente critério consanguíneo, podemos fazer sucessão com alguém de mercado, onde esse alguém que vai ser o executivo, o gestor dessa empresa, tem que prestar contas à família. Que tipo de prestação de contas? Ele vai ser o executivo, familiar ou não, para colocar a empresa nos trilhos, nos rumos do que foi trabalhado e definido no planejamento estratégico. Então, quando nós vamos falar de sucessão familiar para garantir perpetuidade, nós estamos falando de planejamento de longo prazo, visão de mercado e redução das intervenções familiares, das visões particulares ou pessoais da família dentro do negócio, porque muitas vezes o que é bom para a família não é bom para o negócio. Se interessou mais? Continue seguindo a gente nas redes sociais, tudo @MF Gestão de Negócios.